Por meses, astrônomos insistiram que o Três-Olho Atlas seria apenas mais um espetáculo cósmico, um visitante interestelar que passaria por Marte e sumiria no vazio. Mas as novas leituras do James Webb destruíram essa tranquilidade. A trajetória mudou. Os números não batem mais. E agora, pela primeira vez, cientistas começam a admitir aquilo que ninguém queria considerar. O Três-Olho Atlas pode não ser apenas um cometa, pode estar manobrando. As análises mostram correções de curso, brilho crescente e emissões de energia impossíveis de atribuir a um corpo natural. Em vez de desacelerar ao entrar no sistema solar interno, o objeto acelerou, apertando sua rota como quem mira um alvo. Então veio a descoberta mais perturbadora. Pulsos rítmicos na cauda, emitidos a intervalos exatos de 17 minutos. Não jatos aleatórios de sublimação, mas padrões precisos, quase artificiais. Com isso, o que antes seria uma passagem tranquila, se transformou em risco real. As novas projeções indicam que o Três-Olho Atlas pode raspar Marte a apenas 1,95 milhão de quilômetros, perigosamente perto em escala astronômica. O objeto não parece estar à deriva, parece estar se guiando, e Marte está exatamente em sua rota. E pior, simulações mostravam que apenas 10 km por segundo de velocidade adicional, uma fração do que já estava sendo registrado naqueles pulsos de gás, seriam suficientes para desviar sua rota rumo a um impacto direto. Pense nisso, só um empurrão, um sopro de impulso, e Marte se torna o ponto zero. Esse nível de controle é inédito em corpos naturais. É como se o 3I Atlas estivesse usando seu próprio jato de gases como micropropulsores, ajustando sua aproximação como uma espaçonave faria. Mais inquietante ainda, esses impulsos estão perfeitamente alinhados com o plano orbital do planeta. Os cientistas não estão mais apenas rastreando um objeto, estão observando-o mirar. E a janela para um impacto continua diminuindo. Entre 19 e 30 de setembro, qualquer surto poderia ser o que o colocaria na rota final. Já não são apenas teóricos amadores ou entusiastas de ficção científica soando o alerta. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, e sua equipe publicaram um artigo propondo algo ousado. O 3I Atlas pode ser uma sonda construída. E os dados sustentam isso. Ecos de radar do Mars Reconnaissance Orbiter e das antenas de Goldstone retornaram sinais metálicos, não os ecos suaves típicos de cometas compostos por gelo e poeira. Fontes internas da NASA descrevem esses reflexos como algo nunca visto antes. Somam-se a isso os feixes verdes e finos, observados em imagens amadoras de longa exposição. 3 jatos convergindo para Marte, pulsando em sincronia com os respiradouros de gás, e o quadro se torna inegável. Esse objeto não está se comportando naturalmente. Loeb sugere um cenário em que o 3I Atlas poderia estar deliberadamente mirando Marte para colidir, ou pior, entregar algo. Sondas, sinais, esporos, seja o que for, não é coincidência. Marte está sendo abordado com precisão cirúrgica, e a humanidade está apenas assistindo a uma operação que mal compreende. O que acontece se ele atingir o planeta? A resposta é quase incompreensível. Com massa estimada em 10 bilhões de toneladas e velocidade de 57 km por segundo em relação a Marte, o impacto liberaria mais de 2 milhões de megatons de energia, milhares de vezes mais poderoso que a maior detonação nuclear da história da Terra. A cratera teria 60 quilômetros de largura, 5 quilômetros de profundidade e espalharia detritos por toda a órbita marciana, parte dos quais poderia ser arremessada ao espaço interplanetário. E sim, isso significa que alguns fragmentos poderiam eventualmente alcançar a Terra, mas as consequências vão muito além de rocha e poeira. Marte abriga dezenas de ativos científicos, rovers, orbitadores, experimentos de busca por vida, registros climáticos de décadas. Um impacto não destruiria apenas máquinas, apagaria décadas de pesquisa, cegaria redes de comunicação e poderia desencadear eventos de contaminação para os quais não temos qualquer preparo. A ESA, Roscosmos, CNSA e JAXA já iniciaram discussões de defesa planetária. Não contra uma frota alienígena,
mas contra um único objeto que está se comportando perigosamente parecido com um veículo. Por anos, cientistas especularam que Marte pode ter abrigado vida, e talvez ainda abrigue profundamente sob sua superfície enferrujada. Lagos subterrâneos, micróbios dormentes, ecossistemas antigos congelados no permafrost. É uma das principais razões pelas quais enviamos tantos rovers e sondas. Mas se o 3I Atlas colidir, tudo isso se torna um desconhecido biológico. O calor extremo do impacto não só vaporizaria a superfície, abriria fissuras profundas na crosta marciana, expondo reservatórios que jamais alcançamos. E se o 3I Atlas carregar moléculas orgânicas, ou pior, biologia sintética misturada ao seu rastro de gás, a fusão entre evolução independente da Terra e biologia marciana poderia resultar em contaminação genética em escala planetária. Alguns biólogos chamam isso de panspermia invertida. Não vida indo de Marte para a Terra, mas vida sendo semeada em Marte, deliberadamente. Isso levanta uma questão aterrorizante. E se o objetivo nunca foi destruição? E se o objeto for um sistema de entrega? E Marte, a incubadora? À medida que o 3I Atlas se aproximava do ponto mais próximo de Marte, o James Webb o rastreou com uma varredura ultra-aprofundada. O resultado foi classificado por 48 horas, antes que uma parte fosse divulgada ao público. Mas vazamentos dentro do projeto Webb revelam algo muito mais sombrio. Os instrumentos NIRSPEC e MIRI detectaram traços de polímeros sintéticos, moléculas semelhantes a plásticos e nanotubos de carbono produzidos na Terra, misturados a gases naturais. Essas estruturas não se formam no vácuo nem durante aquecimento cometário. São materiais engenheirados. Os espectrógrafos do Webb também captaram anomalias isotópicas persistentes em carbono e hidrogênio, incompatíveis com qualquer objeto conhecido do Sistema Solar. Em resumo, o 3I Atlas contém coisas que não deveriam existir no espaço, e tudo isso está indo diretamente para um planeta que ainda pode estar vivo. Os dados do Webb foram compartilhados discretamente com grandes agências espaciais. Forças-tarefa emergenciais foram convocadas. Não porque pudéssemos pará-lo, mas porque o tempo para entender o que ele realmente é estava acabando. Com o pânico crescendo, a NASA fez algo inesperado. Silêncio. Os comunicados de imprensa cessaram. As telemetrias do Perseverance e do Tianwen-1 exibiram lacunas. Perguntas sobre cenários de impacto foram redirecionadas. Algo havia mudado. E então, numa transmissão classificada, mais tarde vazada por um denunciante interno, surgiu uma frase: Protocolo de impacto iniciado. O que isso significa? Ninguém sabe ao certo. Mas fontes internas afirmam que uma série de sinais criptografados foi enviada das estações terrestres para todos os equipamentos ativos em Marte. Curioso, considerando que não existe método conhecido para desviar o 3I Atlas. A menos, claro, que o propósito desses sinais não fosse proteger Marte, mas prepará-lo. Se o 3I Atlas for um sistema inteligente, mesmo semi-autônomo, pode estar reagindo a assinaturas de energia, balizas orbitais ou pulsos codificados. E se a Terra acabou de acionar esses sistemas, podemos ter confirmado que estamos ouvindo. Pior, podemos ter confirmado que estamos respondendo. E qualquer inteligência por trás desse objeto, caso exista, agora sabe que estamos cientes. Uma equipe de criptógrafos do Instituto SETI fez algo que ninguém havia considerado. Eles pegaram a trajetória atual, o tempo da aproximação máxima, a velocidade e os vetores gravitacionais, dados conhecidos por todos os astrônomos, e os converteram em binário. Depois, aplicaram algoritmos de compressão usados em mensagens de espaço profundo. O que surgiu foi mais do que simples dados aleatórios. Ele era estruturado, repetitivo, continha uma série de intervalos numéricos que correspondiam aos números atômicos 6, 8, 14 e 26, carbono, oxigênio, silício e ferro. Os blocos fundamentais tanto da vida quanto das máquinas. Mas entre esses padrões,
Havia contagens regressivas compostas por números primos e espaçamentos compatíveis com protocolos de mensagens recursivas. Em resumo, toda a trajetória de voo do 3i Atlas pode ser um sinal em movimento. Uma mensagem não transmitida por rádio, mas por comportamento, por temporização, por presença. Isso significaria que não estamos apenas observando uma trajetória rumo a Marte. Estamos testemunhando um evento comunicativo, e a própria janela de impacto faz parte da mensagem. Se ele atingir o planeta, isso representa uma sentença. Se errar, representa outra. E de qualquer forma, a resposta já está escrita nas estrelas. À medida que a rota de impacto prevista se estreitava, cientistas planetários notaram uma coincidência arrepiante. A trajetória atualizada do 3i Atlas cruzava um corredor estreito que passa diretamente acima de Elysium Planitia, uma região geologicamente jovem de Marte, conhecida por suas feições simétricas incomuns. Imagens de satélite mostravam cristas concêntricas, fluxos em espiral e formações que imitavam padrões de Fibonacci. Essas estruturas não eram novas. Mas o que chamou a atenção de todos foi o fato de que o vetor exato da descida do 3i Atlas se alinhava com uma depressão central, uma bacia perfeitamente circular com menos de 3,5 quilômetros de largura. Nenhuma origem de impacto conhecida. Sem resíduos vulcânicos. Ainda assim, no centro exato dessa bacia, havia um depósito de silicatos cristalinos com propriedades refrativas inexistentes em qualquer outro lugar de Marte. Quando atingidos pela radiação solar, emitiam breves pulsos de luz infravermelha em intervalos regulares. A maioria descartou isso como uma curiosidade geológica. Mas agora os cientistas se perguntam: essa bacia era uma feição aleatória ou um farol? Um ponto de encontro? E se sim, quem definiu as coordenadas? Quando o James Webb retomou o rastreamento do 3i Atlas de seu ponto alternativo de observação, surgiu uma anomalia inesperada. Atrás do corpo principal do objeto, não fisicamente anexada a ele, mas seguindo a uma distância constante de 0,07 unidades astronômicas, havia uma sombra secundária. Não era um campo de detritos, não era gás, era algo mais escuro. O radar não a detectava, o infravermelho não a aquecia, mas a análise fotométrica revelou uma queda abrupta de luz que se movia em uníssono perfeito com o 3i Atlas, como se estivesse presa por alguma força invisível. Essa sombra mantinha distância exata, sem sofrer perturbações gravitacionais ou de aceleração, e quando visualizada em coordenadas polares, formava uma trajetória orbital perfeita. Algo estava seguindo o 3i Atlas, não escoltando, não guiando, mas espelhando seus movimentos. A especulação explodiu. Seria um objeto secundário? Um drone? Um eco gravitacional? Ou algo completamente diferente? Um campo? Uma memória? Um protocolo? Pela primeira vez, pesquisadores começaram a considerar que o 3i Atlas talvez não fosse o protagonista desse evento cósmico, mas apenas o portador de algo mais sutil. E com todas as atenções voltadas para a data projetada de impacto, um padrão ainda mais inquietante emergiu. Quando cientistas traçaram toda a trajetória do 3i Atlas e suas aproximações ao Sol, à Terra e a Marte, descobriram que cada alinhamento caía em datas de ressonância astronômica, harmônicos orbitais estudados por civilizações antigas. 23 de setembro, 5 de outubro, 11 de novembro. Essas datas não coincidiam apenas com equinócios e trânsitos sazonais, mas com sincronizações gravitacionais raras, que ocorrem em ciclos de 54 anos. Na verdade, a última vez que os 3 planetas internos estiveram em posições orbitais semelhantes durante a passagem de um cometa foi no evento de Tunguska, em 1908. Essa sincronicidade abalou a comunidade científica. Como um objeto interestelar aleatório poderia chegar justamente nesses momentos astronomicamente significativos? A menos que não fosse aleatório. A menos que estivesse se cronometrando, como se seguisse um relógio que não foi construído por mãos humanas. Isso não era coincidência celestial, era um padrão.
E padrões no espaço são sempre a assinatura do design. Uma revelação final empurrou a discussão para um território antes considerado tabu na ciência convencional. Consciência em movimento. Uma equipe de neurocosmologia em Princeton, estudando padrões de sincronização neural em estados meditativos profundos, notou algo extraordinário. Quando os voluntários foram expostos às frequências de pulsação emitidas pela curva de luz do três-olho Atlas, especialmente os intervalos de 17 minutos dos jatos de gás, sua atividade cerebral sincronizou-se. Não apenas em um voluntário, mas em vários, em salas diferentes, isolados e sem conhecimento prévio. Isso não é apenas ressonância, é arrastamento neurológico, como se o sinal não fosse apenas mecânico, mas cognitivo. E se ele é capaz de nos afetar a milhões de quilômetros, o que isso diz sobre sua origem? Seria possível que o três-olho Atlas não seja uma rocha, nem uma nave, mas um pensamento movendo-se pelo universo como uma semente de consciência? Uma mensagem que não se lê, mas se sente. Algo que se ativa quando ouvido. Algo que se torna parte de você no instante em que o compreende. Se isso for verdade, então o impacto em Marte, físico ou não, pode ser apenas um sintoma. O evento real pode já estar acontecendo dentro de nós. Com o aumento do medo em torno de um possível impacto, um grupo discreto de arqueoastrônomos começou a cruzar a trajetória do três-olho Atlas com mapas celestes antigos, registros não apenas de observatórios ocidentais, mas de pergaminhos babilônicos, cosmologias maias e tibetanas. O que encontraram desafiou a lógica. Um padrão conhecido como serpente flamejante aparecia em várias culturas, descrevendo um corpo celeste que desce da escuridão externa, curva de forma anômala perto do Sol e mira no deus vermelho, Marte. O padrão se repetia em estelas, entalhes e até pinturas rupestres, sempre representando a mesma trajetória sinuosa. Mas um conjunto se destacou. Uma pedra calendário pré-inca de Tiahuanaco, mostrando 4 linhas irradiando de Marte após a descida do cometa. Quando processada via fotogrametria, as linhas coincidiam com o padrão de dispersão de detritos projetado pelo Webb para um impacto marciano. O que isso significa? Que, de alguma forma, alguém previu isso. Não neste século, mas milhares de anos atrás. Isso sugere que o 3i Atlas não está apenas atravessando a história. Talvez esteja repetindo-a. E Marte pode não ser o alvo, mas o gatilho. Então, algo completamente inesperado aconteceu. O ExoMars Trace Gas Orbiter, silencioso havia dias devido à economia de energia, detectou um pico de isótopos de xenônio na alta atmosfera marciana. A princípio, os cientistas assumiram tratar-se de radiação solar, mas a composição era totalmente incompatível. Isso não estava vindo de cima, estava subindo de baixo, mais especificamente de fissuras profundas próximas a Cerberus Fossae, uma das regiões mais instáveis de Marte. A atividade sísmica aumentou. As temperaturas nas camadas subterrâneas subiram 3 graus Kelvin. E, num desdobramento que deixou a comunidade científica perplexa, leituras de magnetômetros detectaram um pulso magnético fraco, porém estruturado, repetido a cada 17 minutos, o mesmo intervalo das emissões gasosas do 3i Atlas. A pergunta deixou de ser se o objeto iria impactar. Tornou-se se Marte já estava se preparando para isso, como se o planeta não estivesse sendo ameaçado, mas ativado. Algo dentro da crosta, adormecido por milênios, acabara de despertar. A cada hora, a ideia de impacto deixava de ser um evento físico e se tornava um evento temporal. A equipe do Webb notou que as flutuações de luz do 3i Atlas já não correspondiam à rotação cometária. Seguiam uma sequência temporal em camadas. 7 pulsos, pausa, 3 pulsos, pausa, 13 pulsos e assim por diante. Esses números não eram aleatórios. Quando colocados em gráfico, formavam uma espiral baseada em Fibonacci, frequentemente associada ao crescimento orgânico, à codificação de memória e até ao enrolamento do DNA humano.
Matemáticos e criptógrafos uniram forças para decifrar o padrão e chegaram a uma hipótese perturbadora. O 3i Atlas está transmitindo tempo, mas não em segundos ou horas, em ciclos, épocas. O objeto não está apenas chegando, está sincronizando. A contagem regressiva, ao que tudo indica, não é para o momento do impacto, mas para a ressonância, uma convergência de energia, órbita e consciência. E se essa contagem terminar, talvez não resulte em uma explosão, mas em uma mudança de percepção, ou talvez até do próprio arcabouço da realidade como conhecemos. Nas 72 horas finais, antes do impacto projetado, um sinal foi detectado. Baixa frequência, infrassônico, inaudível ao ouvido humano, mas inconfundível em sua forma de onda. Não vinha do espaço. Não estava sendo refletido por Marte. Estava se originando sob Olympus Mons, o maior vulcão do sistema solar. Essa região, há muito considerada geologicamente inativa, de repente emitiu uma frequência harmônica estruturada, registrada de forma independente por orbitadores da ESA, CNSA e NASA. O sinal não correspondia a nenhum fenômeno natural conhecido, mas quando isolado e visualizado como espectrograma, formava uma espiral, um reflexo da mesma forma de onda emitida pelo 3i Atlas durante sua aproximação ao Sol. A comunidade científica silenciou. O que significa quando um planeta responde a um objeto antes mesmo de sua chegada? Olympus Mons está apenas ecoando, ou comunicando. Marte esteve aguardando exatamente este momento? E mais inquietante, se isso é Marte despertando, o que acontece quando finalmente abrir os olhos? À medida que as últimas horas avançavam, uma descoberta curiosa emergiu de um conjunto esquecido de dados. Uma antiga varredura térmica do orbitador Mars Odyssey, feita quase 2 décadas atrás. Ela mostrava uma tênue assinatura de calor sob a superfície de Utopia Planitia, descartada na época como ruído de reflexão solar. Mas, quando a mesma região foi reexaminada após a aproximação do 3i Atlas, o padrão de calor não apenas retornou, ele havia crescido, e agora correspondia à forma de um glifo antigo entalhado nas paredes de pedra dos focos DNM. O glifo, quase invisível a olho nu, retratava uma espiral descendente colidindo com um círculo, e o que pareciam ser 2 esferas planetárias alinhadas no momento do contato. As implicações eram avassaladoras. Marte pode guardar uma memória, não apenas geológica, mas de um passado celeste codificado. E se Marte não for apenas um planeta? E se for um dispositivo de gravação, e o 3i Atlas, a chave de reprodução? Então algo impossível aconteceu. Imagens de alta resolução da sonda Mars Express da ESA registraram movimento nos campos de poeira ao sul de Noctis Labirintos. Não vento, não atividade de rover, algo se erguendo, um padrão se formando na areia, 2 anéis concêntricos perfeitos se expandindo, como se entalhados de baixo para cima. Ao longo de 4 horas, as formas se estenderam e mudaram até formar uma imagem inconfundível. Um olho inclinado exatamente 23,5 graus, a inclinação axial da Terra. O simbolismo era esmagador, um olho nos observando, ou um espelho mostrando quem somos. Cientistas correram atrás de explicações, mas nenhuma surgiu. Marte acabara de piscar, não de forma metafórica ou poética, mas física, deliberada. Algo sob a superfície não apenas estava consciente, mas consciente de nós, da nossa geometria, da nossa orientação e, o mais perturbador, do nosso sinal, como se todo esse evento tivesse sido antecipado, talvez até solicitado, muito antes de nossa espécie existir. Em uma das últimas leituras antes do apagão de sinais, o telescópio espacial James Webb realizou uma decomposição espectral da trilha molecular deixada pelo 3i Atlas. Entre os orgânicos voláteis e cadeias de carbono, havia algo que provocou ondas de choque em todos os laboratórios de astrobiologia na Terra. Uma sequência repetitiva de nucleobases, assustadoramente semelhante a RNA. Não idêntica, não baseada na bioquímica terrestre,
mas inegavelmente estruturada para replicação. Uma forma estrangeira de informação prebiótica, embutida no vapor, flutuando pelo espaço. E conforme os cientistas começaram a mapeá-la, surgiu uma possibilidade aterrorizante. O que o Webb revelou é que o 3I Atlas nunca foi apenas matéria. Era linguagem. Sua estrutura reagia como criptografia viva, ecoando padrões humanos e até intervalos musicais, como se tivesse sido projetada para dialogar com inteligência. À medida que o objeto se aproximava, surgiu um alinhamento perfeito entre Marte, Terra e Sol. O mesmo registrado em monumentos antigos como Stonehenge, Nabta Playa e Teotihuacan. Não era mito, era mecanismo. Marte como testemunha, Terra como observadora, Sol como fonte, e o 3I Atlas como a chave que desperta uma memória planetária. Planetas cruzados por ele não ficaram silenciosos. Responderam com sinais, pulsos, códigos. Marte não apenas reagiu, lembrou. Como se esse encontro já estivesse escrito nas rochas desde eras remotas. O 3I Atlas não veio para destruir, mas para concluir um padrão, uma convergência aguardada há milênios. O impacto não será físico, será perceptivo, uma mudança interna, não externa. Talvez nunca tenha sido sobre Marte. Foi sobre nós, sobre chamar nossa atenção, sobre revelar que sempre fizemos parte de algo maior, ouvindo, enviando sinais, construindo telescópios sem saber que respondíamos a um chamado antigo. Agora, com o alinhamento iminente, resta a pergunta: o 3I Atlas foi acaso ou convite? Porque no fim, talvez quem esteja prestes a ser atingido não seja Marte, mas nós, pela verdade.